Ei, gente. Olá, Boa tarde. boa tarde. Boa tarde, Marina. Esperar o João voltar. Ei, João. Ei, gente, tô aqui. A gente tá. Vocês estão vendo o quê? Vocês estão vendo a tela? Aham. Já pensou? Gente, meu áudio vai ficar ruim porque eu vou ligar minha JBL, tá? Para eu escutar vocês agora. Ah, Marina, será que ela não tava sem bateria aquela hora? Ela estava plugada no meu computador. Ah, Não, eu acho. É porque interfere mesmo no áudio. uhum. Ah, não. Então, gente, eu queria escutar. Eu queria escutar os textos, que a gente fizesse leituras dos textos que vocês produziram a partir das playlists. Ciência Beleza. Jogo? Pode ser? Pode sim, tô aqui, eu tô em duas telas, gente, por isso que eu fico olhando pro lado. Então eu escolhi, eu falo primeiro, né? Acho que apresento. Eu escolhi dois cheiros da cidade disputam qual se espalha mais. Os esgotos são os cenários. E aí, as canções que eu coloquei lá foram canções cujas letras eu cantava errado. E aí aquela do Djavan, se chama Oceanos, que eu sempre entendi amarelo deserto, e que é Amar é um deserto. A canção, já até esqueci a outra, mas que aí eu só nem lembro, mas que minha mãe conta que eu cantava aquela Borbulhas do Fagner. Em vez de silhuetas do amor, eu cantava fazer chuletas de amor à luz da lua.
E a outra que até hoje eu não consigo entender é a da Shakira, né? Que ela é espanhol tão rápido, embolado, que eu nunca entendi o que ela canta. Eu tenho que ler todas as vezes para tentar compreender um pouco o que que é. E aí o meu texto ficou assim: assim que o dia amanheceu, dividido entre a esperança e a razão, dava para ver o tempo ruir. De tudo o que há na terra, do abismo em que um se retirou e o outro o atirou, ninguém se fez límpido aquário para saciar esta loucura. Tudo parou. Não que precisasse, mas o café gritou: estou aqui, querendo-te. Quem dera ser um peixe, gritou ainda mais alto o sal amoníaco. Nesse desespero em que me vejo, ninguém sabe o que eu sofri. E o café seguia em sua procura por prevalecer e se fazer corpo. Que estou enlouquecendo-me, ahogando-me, mesclando-me mil anhos, nada poderá ser igual. Mas o sal amoníaco prevalecia, montado na cela dessas dores, buscando em outros braços seus abraços. Pobres corações. E aí eu acho que eu esqueci de falar, a canção que eu roubei do colega é, se alguém era do Caetano, Você Não Me Ensinou a Te Esquecer. Legal. Felipe, vou textão aqui com a cara aparecendo, eu tô chamando. Tá, vamos lá, vamos lá. É, a batalha que eu escolhi foi a dos reflexos, né? A primeira pessoa que viu seu reflexo no espelho e o próprio reflexo. E as três músicas, as três canções, são canções que me dão vontade de dançar para uma plateia invisível, que são o Namequita Pá, da Maísa, Indivídua, do João Cavalcante, do Marcelo Caldi, do lado de dentro, da banda Tuyo. E aí, coincidentemente, eu roubei um trecho do Diogo, roubei o Oceano do Djavan. Então, tem uma parte aí no meio que entrou. Fiz uma carta de mim para mim mesmo, que ficou assim: Felipe, ne me quitte pas, ne me quitte pas, não me deixe. No seu olho gigante eu vi o outro mundo. Tem vida do lado de lá, tem pulso do lado de lá. Mas é uma parágrafa tão incoesa que me dá certeza de ser abstrata. É real? Eu sou assim mesmo? São essas as curvas do corpo, o jeito que o olho pisca? Essa ser humana tá me enlouquecendo. Vai embora. Vou te inventar palavras insensíveis que você vai entender. Para você ir embora. Me deixa em carne viva de tão contraditória. Seu rosto, mesmo parado, mesmo calado, parece dizer: você me encontra no lado de dentro. E eu respondo: se você está aí, eu estou aqui. E você segue falando. E a gente se ama e não desiste, não desiste mais. Você deságua em mim, faz parte de mim, respira o meu mim. Tenho medo. Esqueço que amar é quase uma dor. Há quantos dias eu te vejo e você me vê? Vimos jorrar o fogo de um vulcão antigo, que pensávamos ser muito velho. É também o quão velhos somos. Não me deixe. Oubliez le temps, não me deixe. Esqueça o tempo, os maus entendidos, o tempo perdido, le temps perdu. Cadê você? Que solidão. Esquecera de mim. Saudades, Felipe. Ítalo. Ai, gente. Deixa eu abrir aqui. Eu escolhi personagens bolacha e biscoito, aí a arma era farinha de trigo e um de um bar copo sujo, e as três canções. Tô com vergonha. E as três canções são as que eu coloquei: Três Canções para Chorar com Caetano, Sonhos, Sozinho, Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, e roubei a canção do Davids, que é A Luz de Tieta, de Caetano também. É, Peninha, né? É mais peninha. é total peninha, né? Composição de peninha total. É, substantivos nomeiam seres, ser bolacha, ser biscoito. Município de Patrocínio, Alto Paranaíba, Triângulo, Cerrado Mineiro.
Terra da bolacha. Tudo é bolacha, a não ser quando é polvilho, aí é biscoito. Igreja Matriz Nossa Senhora da Bolacha. Festa da Bolacha no bairro Matinha. Concurso anual da Rainha da Bolacha. Quarta-feira é dia de feira. Feira dos Produtores de Bolacha de Patrocínio na Avenida Jacinto Bolacha Barbosa, em frente à Escola Municipal João Beraldo Bolacha. Mabel recheada champanhe. Em abril, aniversário da cidade, as ruas de patrocínio são enfeitadas para receber a procissão de Nossa Senhora da Bolacha. As viúvas recitam Caetano, saudoso artista local. Quando a bolacha se fez mais clara e mais sequinha, quando o biscoito realmente fez polvilho em minha vida, você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Os padres cantam Aixa. Aixa, 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 Aixa. É a cruel grão, é a cruz de bolacha, Aixa, Aixa. As crianças passam madrugadas ajoelhadas aos pés da santa, clamam sua aparição e relatam a experiência de fé na Rádio Rainha da Paz. Caetano performa ao fundo. Às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando, acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Belo Horizonte, antiga Curral da Rei, capital mineira. Tudo é biscoito, nada é bolacha. Creme cracker, maisena, Maria, tudo é biscoito, nada é bolacha. Wafer, amanteigado, sequilho, tudo é biscoito, nada é bolacha. Em fevereiro de 1931, Caetano foi exilado em Belo Horizonte durante a revolta da farinha de trigo. Foi em um bar copo sujo que o artista descobriu a ausência do substantivo bolacha no vocabulário belo-horizontino. A surpresa foi o bastante para a composição daquela que viria a ser a maior ode à bolacha de todos os tempos. Você não me ensinou a te esquecer. Não vejo mais você faz tanto tempo, que vontade que eu sinto. Percebe-se a saudade do artista pelo alimento. De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços, é verdade, eu não minto. A devoção do artista à Nossa Senhora da Bolacha. E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só para ver se eu te encontro. Caetano, tomado pelo desejo, busca no biscoito o sabor que só a bolacha é capaz de oferecer. O artista faleceu em 1964, antes de retomar a sua terra natal. O artista faleceu em 1964, antes de retornar à sua terra natal. Desde então, suas obras embalam as manifestações culturais de Patrocínio e região. A estátua de Caetano na Praça Honorato Bolacha tornou-se um dos principais pontos turísticos do município. E até hoje, os fãs e fiéis depositam pacotes de bolacha nos pés da imagem. Substantivos nomeiam seres, seres rezam, cantam, recitam e compõem canções. Ser bolacha, ser biscoito, ser Caetano. Ai, a minha cachorra chama bolacha. Que beleza, Bah. que beleza. Olá, estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu escolhi a Floresta Negra, torta de Floresta Negra, que alguém complementou lá. Árvores falantes, perereca sábia, louvor, nua, xícara, batalha, perereca comunicativa, máquina de escrever. As músicas, eu escolhi 3 músicas que me fizeram há muito tempo enxergar a beleza das palavras e o poder das palavras, como Nossos Pais, do Belchior, Cidadão, do Zé Geraldo, e Alma Nua, do Vanderly. E eu roubei de alguém, mas eu não lembro de quem, Lágrimas Negras, com a interpretação da Gal Costa, mas não, Lágrimas Negras não é da Gal Costa, não sei de quem é. Alguém sabe? Né? Não Oi, é, Lágrimas... João? Maltner. Acho que é uma Eu fiz uma carta da perereca sábia minha para outra perereca sábia eu também. Carta. 9 de setembro de 2023, Betim, Minas Gerais. Para a grande e pequena perereca sábia. Coragem. Há tanto a dizer, querida perereca, mas começo com essa carta, essa palavra que tanto ouvimos. Eu sei, cansa. A gente está exausta. Eu tô. Outro dia me disseram, desde de tolice, vocês não criaram asas? Na mesma hora, minha cabeça mirabolante criou uma cena de batalha.
uma árvore enorme ditando essa frase. Não entendia muito bem se era um pastor ou um desses coaches de lifestyle que brotaram em 2021. Eu, perereca sábia, me senti miúda, com as feridas do meu corpo expostas. Fiquei amedrontada. Tenho medo. Não conte para ninguém. É meu segredo. Para mim é tão difícil ter que confiar. Dói. Deitei em posição fetal, chorei por uma noite inteira. Tá, ser uma perereca falante é meio que ver o mundo de dentro para fora e a gente enxerga a beleza que aflora de baixo para cima. Criamos asas? Sim, mas de que adianta se na maioria das casas as portas ainda estão fechadas? Você deve estar lendo e pensando, lá vem ela filosofar de novo com essa junção de palavras bonitas. E antes que me mande ir para terapia, já fui, tá em dia, tá na moda, tomei de manhã meu Estolopran de 10 miligramas, junto com café e um pedaço de torta de bolo de floresta negra que restou da festa da firma de ontem. Sabe, tenho buscado aquela magia de nunca perder o brilho, mas um dia sim e outro não, volto para casa entristecida, dá vontade de beber. Bebo, coloco Cássia bem alto, danço nua pela sala, rio da cara dos caretas. Escrevo manifestos que vão provocar os imbecis, aqueles de cabeça de balão rosa. Talvez eu até publique, sei lá. Não podemos deixar que façam de nós o que da pedra fizeram, porque se eu tiver que ficar nua, será envolvida em pura poesia, e dela farei minha casa, minha asa. Viver tem que ser melhor que sonhar. O amor é uma coisa boa. Nisso a gente tem que acreditar. Vamos para a rua, abraçar o irmão e beijar a menina. Você, como uma sábia perereca, pensa demais. Ama o passado e não vê que o novo sempre vem. Vira os dados do destino, se contradiz, se permita, não tenha medo, não tenha meta. Se reinvente, viva a loucura de cada dia, para ter tempo de encontrar a rima. A beleza são coisas acesas por dentro. Ainda quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Mas isso é assunto para outra carta. Ou melhor, olho no olho e um copo de cerveja. Até breve. Massa. Camila, você quer? Quer ir? Você com a mãozinha levantada? Peraí que eu tive um problema. Peraí, tô entrando. Aqui, cheguei. Ei, Cheguei, estão me ouvindo e vendo bem? sim. Ok, então vamos lá. Nossa, vocês arrasam muito, viu, gente? Eu não fiz metade do que vocês fizeram aí, mas como eu tô para jogo, então eu vou. Ó, vamos lá. É um manifesto, tá? É um manifesto. Eu usei o meu próprio texto, né? Então, é aquela história dos gatos alados com as lagartixas de fogo, né? Vai protegendo uma das matrix aqui da Terra. Então, vou ler aqui. A música que eu escolhi é uma música que eu odeio, que é Infiel, da Marília Mendonça. E eu roubei uma música de um coleguinha aí também. Então, vamos lá. Após milênios vivendo como seres em carne e com sua visão totalmente limitada, os seres humanos finalmente foram libertos. Agora, os humanos são capazes de ver, ouvir e sentir tudo o que está ao seu redor, desde o ar, os micróbios, bactérias, vírus e até seres em outra dimensão. Podemos ver finalmente o bem e o mal. Com essas habilidades desbloqueadas, fizemos grandes descobertas. Finalmente podemos dizer com toda certeza quem é o nosso Deus e quem é o infiel. Ao Senhor Gato Alado, guardião dos portões da terra, pedimos proteção suprema contra as lagartixas de fogo. E juntos, então, louvemos a Ele. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém.
abençoa, Senhor, a minha também. Acabou. É fazezinho. Ai, adorei. Quem mais? Quem se habilita? Assim, ó, apareceu Felipe da Dá para me Folha. ouvir? Pode ser você. Ok. É, eu fiz a Júpiter, Zeus e 15 cachorros sedentos saem na mão com Elon Musk pelo controle do capitalismo. Eu comecei a fazer uma carta, virou uma reportagem e eu esqueci que era uma carta. Eu usei músicas que eu ouvia minha mãe cantar. Uma delas era Abençoa, Senhor, as minhas famílias, amém. Eu achei engraçado. E eu peguei uma música Carinito, que eu também não lembro de quem foi. Aí ficou assim: algum lugar no espaço, 28 de abril de 2335, em anos terrestres. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais. X, antigamente conhecido como Elon Musk, completa 400 anos e manda notícias do mundo de lá. Vem, meu cajuzinho, me beija que é bom, me mata de amor. Com 400 anos, a gente para de fazer o pouco sentido que fazíamos 330 anos atrás. De qualquer forma, nós interpretamos o anúncio como um chamado para a guerra. Não sobrou muita gente para lutar, mas vindo de Júpiter, ouvimos: ai, carinho, ai, mi vida, nunca, pero nunca me abandones, carinhito. Ah, proteja, Zeus, as famílias, amém. Proteja, Zeus, a minha também. Pois ouvindo o louvor dos céus e na esperança de ajudar, nós mandamos nossos guerreiros mais fortes. 15 cachorros sedentos. Os abracem e os apertem. Eles estão chegando. Finalmente, a batalha final pelo controle do capitalismo. Uma luta honesta na mão. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Por que te rias, anjo Anibale? Proteja, Senhor, as famílias. Proteja, Senhor, a minha também. Te pego de jeitinho, me olha nos olhos. Chupa. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Me dá seu coração, vem, moranguinho. Na sua boca eu viro fruta. Por tu culpa me chamam de assirim? Me beija que é bom, me pega no colo. No estou haciendo, estou llorando. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Abençoa, Deus, as famílias. Amém. Abençoa, Deus, as famílias. Abençoa, Deus, abençoa. Marina, Oi, deixa eu ir, porque eu fiz da mesma tá bom, luta. tá bom, tá bom. Eu acho que vai ser Vai, João. engraçado. É, que é Júpiter e 15 cachorros sedentos saem na mão com Elon Musk pelo controle do capitalismo. Aí as minhas músicas é de gente que morreu assim na minha infância, os Mamonas, na adolescência, a Cássia Eller e agora a Gal. E aí eu fiz uma carta. Você queria fazer uma carta, fez um relato, eu fiz uma carta. Venerável Júpiter, adorável Júpiter, temido Júpiter. Teus cabelos é da hora, teu corpo é um violão. Não me sinto sozinho, você é, meu Deus, do Olimpo. Júpiter na frente do cortejo, seu filho, aquele dos 12 trabalhos não. Aquele da luz, da medicina e da canção também não. Aquele do vinho. Na frente do cortejo, meu beijo, forte como aço. Que cansaço, que saco. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, tuitando calada pelos cantos, tal como um ativista anti-vax, tal como Neymar chegando com os refri, tal como a Xuxa, caraca, que calor, beba muito líquido, tal como Vera, que história é essa que eu não gosto de pobre? Tudo era apenas uma brincadeira e foi crescendo, me absorvendo, e de repente eu me vi assim, completamente seu. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha tuitando calada pelos cantos, tal como um general interferindo na eleição. Júpiter, devolve a vida a Cérbero, o cachorro do seu irmão.
Desperta nos caninos a fúria, e de repente todas as telas se estalhaçam ao chão. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha tuitando calada pelos cantos. Qual é o verbo agora que desenharam um X sobre o passarinho? Qual regime? O rádio e o telégrafo deveriam nos aproximar, mas nos afastaram. Hannah está me ouvindo. Não sois máquinas, homem é que sois, e etc. Hannah, erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Qual o verbo agora, garotinha? Qual o regime, aquele mesmo? Qual o Deus do Olimpo? Aquele dos trovões, não. Aquele do carro do sol, não. Aquele do carro Tesla. Aquele das canções, também não. Aquele do vinho. Olha que bonito como canta o passarinho. Na frente do cortejo, minhas moedas, minhas pratinhas, minhas patinhas, minhas pegadas. E agora? Que faço eu da vida? Adorei. Olha o passarinho, que bonitinho. Olha o passarinho. Quem mais? Thiago? Oi, tá me ouvindo? É, eu peguei a parte da Vera Fischer usando uma forma de pudim versus o Chapolin usando uma lixa de pé no fundo da Lagoa da Pampulha. As minhas músicas eram músicas que me lembram minha mãe. Então, a primeira, Rita Lee, Ovelha Negra. A segunda, Bezerra da Silva, Malandra é Malandra e Mané é Mané. E a terceira é do Tim Maia, Azul da Cor do Mar. E aí eu tinha entendido que era para pegar 3 músicas do Coleguinha. Então, eu peguei 3 do João Luiz. Mamonas Assassinas, Pelados em Santos, Cássia Eller, Malandragem e Gal Costa, Lágrimas Negras. E aí eu fiz uma carta de amor. Querida senhora Fischer, aqui quem lhe escreve é o seu grande admirador e namorado. Estou em pé de águas tão azuis como a cor do mar, embora me encontre em frente à Lagoa da Pampulha, mais precisamente a alguns metros do Parque Guanabara. Queria falar-lhe de toda a sua beleza e encantamento, que me abrilhantam os olhos. Seu cabelo é da hora, o seu corpo um violão. Ouço por aí falarem que a minha musa maior é uma ovelha negra, regada a escândalos e polêmicas. Nego, és apenas uma garotinha procurando se encontrar. Me pego pensando naquele dia, eu ali lixando meu pé na mais paz e sossego, quando surge vossa belezura com o vestido florido e a forma de pudim nas mãos à beira da janela para esfriá-lo. Desde aquela aparição, outra coisa não sai da minha cabeça a não ser a sua boca toda vermelha e suas lágrimas negras. Sou um astronauta da saudade, um malandro que sabe das coisas, mas também um mané que vai pro samba, paquera e não ganha ninguém. Porque não consigo pensar a não ser em você, minha pichula. Eu sou um poeta e não aprendi a amar, mas se me quiseres, te amarei com todo o meu ser. Do seu Chapolin. Ai, gente, eu me divirto muito. É muito bom, né? Tipo, esse repertório comum que a gente tem de letra de música pop, né? Ítalo, Giovanni. Olá, boa tarde. Bom, eu comecei fazendo uma carta, mas no final não sei se continua sendo uma carta, não sei se é um manifesto também. Eu peguei sobre. Ai, cadê o texto? Sumiu. Sobre o riacho contra a chuva em uma fazenda com tochas de fogo. E aí eu escolhi 3 músicas minhas, que são Piloto Automático, do Super Combo, Várias Queixas dos Gilsons e You Broke Me First, que é uma inglesa. E eu roubei a música do coleguinha, que é Remonta, que é da Lineker. E aí ficou mais ou menos assim. Talvez você não goste de falar muito de si mesmo, Chuva. Por que fez isso comigo? O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. Não queria incomodar. Você sabe que dói. Por que fez isso comigo? Desde o momento em que te vi em uma fazenda, não consigo relaxar. Juro. Por um tempo eu olhava para o meu telefone só para ver o seu nome, Chuva. Estamos juntos e misturados. Já não quero mais saber da trela dessa novela.
é você dessa novela. E você pode dizer que sente falta de tudo que tínhamos. Eu devia sorrir mais. Remonta o amor com tochas de fogo. Remonta, 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 remonta. Ah, você me quebrou primeiro. Eu te conheço, você é assim. Quase toda vez que eu vou dormir, várias queixas de você, mas eu realmente não me importo com o quanto dói. Você sabe que dói. Estamos juntos e misturados. Já não quero mais saber da trela dessa fazenda. Não queria incomodar. Você sabe que dói como as tochas de fogo. Que eu não quero mais saber de desamor. Por que fez isso comigo? Eu nunca fiz questão de existir. Juro, por um tempo eu olhava para o meu telefone, só para ver seu nome. Fácil de falar, difícil fazer, mas agora que está lá, eu realmente não sei o que dizer. Você me quebrou primeiro, eu fiz por merecer. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor, que germina na pele e insiste em ficar nessa fazenda. Um dia eu acho um jeito de aparecer com tochas de fogo e você notar. Assinado, Riacho. Igor, você já foi? Não, né? Igor Boa Rangel. tarde, gente. Tô meio gripado, então minha voz tá meio negativa. É, o meu foi. Peraí, deixa eu abrir aqui. Vocês estão me vendo? O meu eu escolhi o Tesão da Manhã versus o Bafo da Manhã numa cama de solteiro, onde cabem dois. E as minhas músicas eram músicas para chorar por término, engasgando com catarro e dor de cabeça. Que era Remonto, da Lineker, Todo Carinho, da Duda Beat, Girassol, do Y, e eu roubei a música De Amor Eu Morrerei, da Gal Costa. E aí eu fiz uma carta, ficou bem triste. Ei, meu bem, como se não bastasse a guerra de te ver todo dia, tem ainda acordar sozinho com você ao lado. Tem tantos sentimentos guardados para nós dois. Te vi em todos os cantos ou te levei para todos os cantos. Eu meio que deixei de te procurar quando não tá aqui. A vida é um tormento e quando você se vai não deixa nenhum adeus. Não quero fazer sanfona, porque eu não sei quando eu vou te ver de novo. Tão difícil de falar dessas relações, eu sou de outro lugar, eu sou de outro tempo, mas se eu só tivesse hoje para poder te amar bem aqui, no entanto, não desfiz o seu encanto. Eu devia me recompor? Devia. Acho que eu preciso mesmo é remontar, porque eu não quero mais saber de desamor. Adeus, meu bem. Ficou bem triste, minhas músicas eram muito eram muito músicas de término, ficou parecendo uma carta de término, mas foi isso. Ó, apareceu aqui do meu lado o Matheus. E, gente, boa tarde. Tá. A história que eu escolhi foi a mesma que alguém já pegou também, que é a da primeira pessoa que se viu no espelho versus o seu próprio reflexo. E a minha playlist era de músicas que eu ouvia no café da manhã antes de ir para a escola, faz uns 15 anos, assim, tá na minha cabeça até hoje, que são Menina da Aldeia, do Lourenço e Lorival, Desabafo, da Cláudia e do Marcel D2, e Começar de Novo, da Simone. E eu peguei Chove Chuva, do Jorge Benjor. E aí eu fiz uma carta. É assim. Nenhum lugar. Dia 5 do mês 1 do ano 1. Eu estava sumido. Peço desculpas por ter estado sumido, mas hoje pela primeira vez eu consegui escrever alguma coisa para você, desde o dia em que eu encontrei aquele rosto estranho numa poça d'água na porta da caverna. Deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso demais desabafar. Quando, depois daquela chuva, eu encontrei ele parado no chão da minha porta, eu não soube como reagir. Bati o pé naquela cara, tentei acertar o rosto daquele que me encarava. A água espalhou para todo lado e eu parecia ter conseguido alguma vitória. Consegui nada. Olhei de perto e a cara continuava lá, ondulando na minha frente. Lembro-me ainda como se fosse agora. Aí era contar comigo. Eu precisava dar um fim, sozinho nessa cara invasora da porta de casa. Bati as mãos na superfície, espalhei a água. Não entendia como aquele rosto continuava a me encarar depois de tanta porrada.
Suportei meu sofrimento. Respirei fundo, esperei uma hora melhor para atacar, pegar o invasor desprevenido. Mas não desgrudei o olho. E se ele subisse, emergisse da água, invadisse a caverna e me tomasse a sacola, as coisas de comer, a fogueira, vivi com esse fantasma, com essas garras, com o domínio daquela coisa que me vigiava na porta de casa. A noite caiu. Fui até lá devagarinho e não vi nada da poça. A coisa tinha ido embora. Acendi a tocha. Ia sair de casa, mas me aproximei da porta e vi aquela cara de novo, me olhando de longe. Agora com uma tocha na mão, igualzinho a mim. Acertei a tocha no chão, bem no olho daquele que me encarava, tentando queimar esse diabo. O fogo apagou e a figura foi embora na noite escura. Parece que o fogo dela apagou também. Hoje está chovendo e eu tive tempo de voltar para cá, escrever a carta para você, dizer por que sumi. Chove, chuva, chove sem parar. Espanta, se puder, esse rosto que dói no peito, uma dor que não é pouca. Amanhã vou começar de novo. Ainda não cruzei a soleira da caverna. Vai valer a pena ter amanhecido. Vou fazer uma prece. Ai, quem me dera se eu pudesse agora voltar de novo no dia em que eu flagrei pela primeira vez e, em vez de me meter os pés na sua cara, perguntar: qual o seu nome? Um abraço da primeira pessoa para a segunda. Amo. Quem mais? Temos aqui Kaline, Paulinha, Paulo, Sônia, Silvia, Cíntia, Larissa, Eliane. Quem se habilita? Oi, eu podia ler, Pode. mas assim, é o seguinte, completamente desobediente da sua instrução, mas me orientando por ela. Desobediente porque aqui, sem ajudas, eu não acessei certos canais que você pedia, e, enfim, e aí ficou um pouco fora da, da orientação que você deu, mas eu só quero ler porque para dizer que eu também estou presente, que eu também andei, participei aqui. Eu só consegui pensar em... Oi? Ser subvertidos, Eliane. Como é que é, Marina? Enunciados também são feitos para serem subvertidos. Tá tudo certo. Pois é. Eu queria ter seguido mais à risca, porque ajudava mais, mas foi inabilidade minha. E eu também só pensei em 2 músicas, embora até apareceu uma terceira aqui na escrita, mas eu não tinha pensado nela. Eu não escolhi a música dos colegas, porque eu também não consegui acessar o documento. Na sua primeira orientação, eu não escrevi nada pela mesma razão, mas eu pensei em Borges versus ChatGPT, consciência plagiada disputando a autoria do poema. E nas músicas eu pensei em Asa Partida, que tem uma história assim na minha vida com essa música, e pensei The End, do The Doors, que também sempre entra em qualquer confusão que eu arranjo dramática. Então ficou mais ou menos assim. E aí o que acabou virando é uma coisa parecida com uma escrita poética. Eu não sei direito o que é isso, mas a minha cena ela anda mesmo um pouco pela poesia. Nesse seu reino de padrões e normas, não teve lugar nosso amor bastardo, que se perdeu na fumaça do cigarro aceso, na madrugada fria, e você, olhando para o cinzeiro, eu me senti abandonada no vácuo do seu silêncio. Em vão, esperei por um sinal que não veio, um trem que não passou, uma porta que não se abriu. Na turbulência desse desamor, minha asa partiu-se e voei para o fim. Rastejante,
cortaram o rabo do lagarto em que havia me tornado. Segui sendo o rabo para aquém do lagarto, remexidamente. Daí me abduziram para a cauda do cometa. Só então alcancei o meu abismo. Tanto tempo depois, você defronte ao cinzeiro. E do cinzeiro à tua frente, renasço, esplendorosa. Mas hoje já não quero a tua rosa. Voilà. Tem um plágio aí de Fernando Pessoa, né, de Tabacaria, que eu gosto muito. A história do lagarto que corta um rabo está lá em Tabacaria. E eu achei legal, que eu achei uma forma de enfiar isso aqui, e de usar esse plágio com, com propriedade, depois da sua fala, depois do Tom Zé, né? Vamos plagiar. Eliane, né? Tipo, plágio com cara de Eliane. Plágio com cara de Eliane. É isso que rolou aqui. Eu, na verdade, né, queria me manifestar para dizer presente, tá, Marina? Tá bom. Paulinha Albernaz. Pronto. Estão me ouvindo? Fiz uma coisa mais curtinha. Eu peguei do água versus óleo dentro de uma máquina de lavar usando as leis da física. Eu já nem lembro mais, mas enfim, as minhas músicas foram músicas que saem quando o vinho entra. E aí peguei Carinito, Fogo e Paixão e uma música italiana. E a do coleguinha eu peguei Encontros Despedidas. Então, depois de meses de tensão, na última sexta-feira, um estranho rumor chamou a atenção dos moradores da Rua Dourada 625. Da máquina de lavar, abandonada à mesa no quintal, por não estar em seu perfeito estado após uma forte chuva, ouviu-se o escorrer do óleo, que, irritado por ter que aturar todos os dias esse vai e vem da água, decidiu dar um basta. Enquanto a água defendia teses e ilusões, chamando o óleo de seu céu, o óleo repetia apenas pulmões que são imissíveis. Mas a água, sem saber o que aquilo significava, repetia sem parar. Choro por querer-te. Me dê um abraço, venha me apertar. A primeira insistia para que o segundo nunca abandonasse. Mas o óleo sabia que quando tão louca o beija na boca, mas que no fim das contas, a hora do encontro é também despedida. E a verdade é que ele sempre esteve ali, escorrendo desde que aquele vazamento começou, enquanto ela insistia nesse vai e vem, a cada chuva e sol, consciente que assim é a vida nesse seu lugar. Até às 6 da manhã, quando a festa acabou e a água escorreu pela máquina na manhã de sol, com a promessa de que foi para nunca mais. E o óleo arrependido perguntou para onde ia, com quem estava zangada. Deixa pra lá, vem aqui, insistiu. Você sabe que quando sai daqui leva meu coração. Mas aí já era tarde demais. Amo. Matheus, você já foi? Eu fui. Alguém mais? Kaline, José, Larissa, Sônia, Paulo. Bom, vou fazer mais um exercício e aí eu vou fazer uma dobradinha, então. Por quê? Não vai dar tempo, né? Então, eu vou fazer uma proposta e vocês escolhem qual que vocês querem fazer. Também tem a ver com as lutas que a gente enumerou no começo da oficina. Ou vocês vão produzir um autorretrato, aí é uma fotografia, né? Produzir um autorretrato empunhando uma arma, eleger uma arma dali,
daquele material, daquela sequência ali. Então, é uma composição imagética de um autorretrato empunhando essa arma, ou descrever essa arma de forma arqueológica, escrevê-la como um arqueólogo acaba de descobrir um artefato antigo que ele está começando a entender a função desse objeto, ou supondo as funções desse objeto. Então, a produção desse texto nessa vibe arqueóloga, ou a produção de um autorretrato empunhando uma arma. Essa arma que vocês vão eleger das armas que tem ali nas batalhas que a gente maneirou. Pode ser? Eu vou dar 20 minutos. Ok? Vamos ver daqui a pouco.
Oi. Podemos? Sim. Temos. Quem elegeu o autorretrato? John. Só você, John. Ah, e o Matheus. Ah, não. Ele está te aplaudindo. Ah, você também? Ok. Então, John, compartilha seu autorretrato, depois compartilha do Matheus. Compartilha o seu Compartilha. primeiro. Tá. Acho que a Bárbara também no chat tá aqui, ela falou editando a foto. Ah, mas era para escrever, né? Era para desenhar? Não entendi, não. Era para escrever ou era para desenhar? Eu escrevi. Ah, você escreveu um autorretrato? Me descrevi, assim, do que eu estava fazendo. Não, então tá bom. Você, Matheus, o que você fez? Eu fiz uma foto. Então vamos ver a foto do Deixa eu abrir Matheus. minha câmera. Eu compartilho a tela com vocês ou eu coloco num documento comum? Pode, vou Vamos tipo... compartilhar. Tenta aí, pede aí para Vou compartilhar a tela. tentar. Então. Ah, o Win desenhou um autorretrato, maravilha. Rolou? Rolou. É isso aí. A frase está aqui embaixo. Eu tirei uma foto, mas como que eu vou pôr essa foto para vocês verem, gente? Faz isso também, compartilha. Você Eu tô no compartilha celular. ela. Eu não tô no computador. Tem jeito de compartilhar pelo celular? Acho que Tem. tem, acho que tem. Peraí, Acho que sim. compartilhar. Aquilo são partilhas, Valda. Eu tô compartilhando foto. Eita. Vocês estão vendo alguma coisa? Não, né? Não. Então, peraí. Ou então... E agora? agora sim. Legal. Sim. É só isso? Viram? Sim, qual que é a arma? A arma seria os galhos que eu vi que alguém colocou. Galhos com luzes, fogo e palavras. Legal. Win desenhou. Foi. Deixa eu ver. O tear enforcando a navalha em seu fio numa reunião do AA. Aí eu desenhei no papel. Eu dentro de um tear. Deixa eu ver se aparece. Ixi, calma. Tem bastante. Tá embaçado. Aqui. Uhum. Aqui. Aí eu no tear e os fiozinhos do tear. Ficou ótimo. Alguém mais fez autorretrato? Então a gente pode partir para vocês, João. Fiz completamente errado. Que eu escrevi, não só eu escrevi, como eu tinha saltado a coisa que era uma arma já no do primeiro exercício. Eu tinha escrito tudo como se fosse uma arma qualquer. Mas aí eu voltei, peguei e vi que alguém tinha feito uma coisa parecida, assim, uma arma parecida com a arma que eu tinha usado. Aí eu consertei. Vou ler. Autorretrato armado. Tadinho sozinho.
segurando um livro falante, pontinho vermelho no mar canarinho. Nem entendia direito o que significava aquilo. Em fio, diretas já. Subindo a rampa do Estadual Central, indo votar. Essa mesma rampa que subia a presidenta antes de ser ministra, um pouquinho antes de entrar para a guerrilha. Rampa de Niemeyer, antes de rampa de Niemeyer. Rampa do Estadual Central. Tadinho sozinho, segurando um livro falante, indo votar. Uma vez eu vi o Aécio Neves lá embaixo e taquei uma garrafa. Deu no jornal. Tadinho sozinho, atirando uma pet pelo ar. Pet, plástico, livro, garrafinha, a voar, a voar, a voar, a voar. Em fio, diretas já. Esse pó é de quem tô pensando golpe antes de golpe. Livro, 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 olha, olha, olha. Água mineral. Superarán otros hombres el momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pasa el hombre libre para construir una sociedad mejor. Rampa antes de rampa, rampa do Estadual Central. Bom, então acabamos os autorretratos, vamos para as descrições. Quem estabeleça? Eu posso ir. Primeira semana de aula, dia 3 de outubro de 2023, solo brasileiro, expedição 0013. Nossa diretora chegou à universidade com um objeto inusitado na mochila. Ela é de esquerda, por isso nunca desconfiamos que seria uma arma. Nosso elenco, apesar de ser formado por artistas herdeiros, também se preocupa com questões sociais. Pensamos em denunciá-la, mas logo ela nos surpreendeu dizendo que deveríamos encontrar diferentes utilidades para aquela arma de plástico, redonda, com um cano tipo uma tromba de elefante. Luísa sugeriu utilizar como coletor de injustiças sociais. Gael disse, sim, 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 3 vezes sim. Eu acho que podemos subverter, transfigurar, perpassar, atravessar, imergir, afetar, provocar. Não conseguimos nos escolher a teatralidade daquele objeto. Marina encerrou a aula com um grito. Acho ela tão diretora. Eu amo isso. Fui para casa e aquela dúvida reverberou em mim ao longo da semana. Fui atravessado. Me pergunto, esse objeto tem uma vibe Chekhov, Shakespeare ou Beckett? Acredite, isso é fundamental para o artista que eu estou me tornando. Preciso pensar no tempo e contexto das coisas. Segunda semana de aula, dia 10 de outubro de 2023, solo brasileiro, expedição 0014. Sala escura, cheiro de incenso e música de meditação. Um foco de luz ilumina um objeto estranho no meio da sala. Sentamos no chão. Somos artistas desapegados de cadeiras. Todos em roda olham fixamente para aquela, que nesse momento é a maior questão das nossas vidas. Para que porra essa merda serve? A diretora diz para respirar fundo. Ideias brotam em mim. Podemos enchê-lo de sangue falso e derrubar uma cachoeira vermelha em cima de nossos corpos. Podemos utilizá-lo como tambor. Pode ser uma arma de poemas. Pode ser o pinico do palhaço. Foi nesse momento que Olivia apelidou ele de regador. Achei o máximo. Ela tem as melhores ideias. Ela encheu de água, inclinou, a água passou pelos furos da tromba e nos molhou. Nesse momento foi muito louco, gente. Nós todos começamos a germinar pelo espaço, nos desabrochamos como flores recém-nascidas, saímos de uma posição fetal para um nível alto de braços e pernas esticadas. Foi mágico. O teatro tem dessas coisas, né? A teatralidade das coisas. O que seria um balde com alça e uma tromba com furos se tornou um regador de plantas, da fauna e da vida. Mágico. Teatral. Deus, todo mundo na sementinha. Fazendo assim. Quem mais? Matheus? Mostrei minha fotinha do pezinho com as balas. É porque depois
colocou o Eu coração, posso aí eu já... ir. Diogo, Vamos lá. Parece com algo que eu não sei o que é. Parece que existe uma palavra que se parece com aquilo que eu quero que se pareça, para que vocês entendam. Mas parece que a palavra que há pouco estava na ponta da língua, a palavra que se parece com a coisa, que é a própria coisa, que não se parece com nada que eu consiga lembrar, mas que ao mesmo tempo tem muita parecença com isso que eu acabei de dizer que estava na ponta da língua, como um nome que se diz sempre aquilo que se parece com ontem e com o cotidiano, aquilo que antes doía e hoje parece que era só aquilo que eu queria que fosse, daquele jeito, e aquela palavra que eu descreveria, o que eu preciso descrever. E me escapou aquilo que é insuportável tentar dizer, porque parece que se encontra no fundo do fundo de um arquivo profundo e sem fundo, mas que está lá registrado e ninguém consegue ler. Uma linguagem que não se parece com essas palavras, mas que se parece com algo que eu precisava viver e esperar que se assentasse no fundo do fundo mais profundo de um arquivo sem fundo, que não se parece bem com o arquivo, mas não deixa de ser um arquivo, porque não tem palavra melhor para dizer isso, que ele é, a não ser um arquivo, que guarda isso que eu queria que vocês entendessem, que existe uma palavra, nem com esta língua é uma palavra que é, e existe, e há e tem. A arma era o esquecimento. quem mais? Eu posso ir. Tá me ouvindo bem? Sim. Descoberta ontem, datada do século futuro, uma ossada de peixe-nuvem, contendo, ao que se parece, resquícios de plumas. Esse raro fóssil encontrava-se armazenado em um minúsculo potinho transparente de madeira maciça. Contudo, o mais intrigante, segundo os pesquisadores, eram estruturas multicoloridas e brilhantes, que eles apelidaram previamente de escamas. Ainda não se sabe o uso de tais elementos por tais seres. Alguns especialistas creem que se tratam de apêndices detentores de veneno. Diferentemente das plumas usadas no passado pelos seres humanos, que ainda nem nasceram como armas biológicas. Diversas guerras de travesseiro foram travadas mundo adentro, sendo o perdedor destinado impiedosamente a morrer de cócegas. Já o grande vencedor seria capaz de um feito há muito esquecido pelos povos, a capacidade de sonhar. A arma era... O que era, não? É pluma de peixe. Sim. Quem mais? Posso ir? Pode. Tá. 4 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura, meio centímetro de altura. Diâmetro aleatório de cada um. O formato parece uma ameba. Consistência macia, textura aerosa, cheiro. Tem cheiro de comida, mas ainda não foram realizados testes suficientes para entender se é comestível. Se desfaz com facilidade, apertando com um pouco de força, ele se desfaz nas mãos. Composição questionável, beirando a insalubridade. Por fora alaranjado, dourado, quase amarelado, por dentro bege, cor de vômito. O cheiro atraente. O gosto é inconfundível. Frango, mas diferente, como um frango pequeno, um filhote de frango, um pintinho. Pintinho não, fake news. 50% filé de frango e os outros 50% gordura, proteína vegetal, amido de milho e goma. Goma? Gostei. Me vê uma porção com 10 e um potinho de molho barbecue, por favor. Era nugget de frango.
Ai, por favor, né? Posso Quem ir? pode ir também? Minha câmera tá desligando sozinha, mas não sei o que que deu. Eu dei uma viajada, mas vamos lá. Criada em 1500 a.C. pelos povos originários do povoado Caramelo, a forma de pudim surgiu como instrumento de guerra para selar a paz entre o povoado de Caramelo e seu inimigo Açúcar Mascavo. Por ser a primeira forma de pudim criada no mundo, ela é diferente de todas as outras que já conhecemos. Para começar, seu material é feito do mais resistente metal presente na Terra, o vibrânio, recurso que foi roubado de Wakanda. Para derreter este metal e deixá-lo em formato de forma, foi usado o forno da Mundial com 12 repartições, airfryer embutida e compatível com Alexa para derreter o metal e deixar no formato de forma para pudim. Podemos observar que não souberam usar muito bem o forno, pois conseguimos identificar marcas de queimaduras na forma, mostrando que se passou do ponto. Sabemos que esta forma foi usada para selar a paz. É um objeto cobiçado por muitos povos que tentaram invadir o povoado de Caramelo para conquistá-la. Mas toda vez que o povoado era invadido, os moradores de Caramelo batiam a forma de pudim no chão uma vez, mas não acontecia nada. Batiam a forma segunda vez e não acontecia nada. Batiam a terceira vez e não acontecia nada também. Foi aí que a mulher mais bela de Caramelo, Jujubinha, pega a forma e a utiliza como um pandeiro e começa a cantar. No mesmo instante, começam a chover pedaços enormes de pudins na cabeça dos inimigos, matando todos e protegendo o povoado. Jujubinha é coroada rainha de Caramelo e desde então ninguém invadiu o povoado. E essa forma de pudim foi passada de geração em geração até o momento que o forno mundial perdeu a validade e, consequentemente, a forma deixou de funcionar, protegendo a cidade. Pode ir, Thiago. Vamos lá. Hoje, dia 10 de maio de 13.748, encontramos um artefato que não restam dúvidas. Foi responsável pela aniquilação total de um planeta chamado Terra, que existiu há milhares de anos, cerca de 163.903 quilômetros daqui. Trata-se de um recipiente composto por inúmeros tons das mais variadas cores. O arsenal colorido é feito de um material poroso, que colore a superfície na qual é tocada, produzindo um efeito irreversível. Há também pincéis feitos de um material rígido com pequenos fios maleáveis que absorvem o elemento em pó que causa destruição. Por fim, este artefato antigo possui ainda uma camada espessa e rígida que reflete o que se vê, a fim de enganar, distrair e iludir quem tem contato com o recipiente, facilitando assim a disseminação do composto nocivo. Acreditamos que toda a espécie do planeta em questão tenha sido asfixiada em questão de pouco tempo, algo mais ou menos em torno de 1000 anos. O artefato era o kit de maquiagem drag. Quem mais? Quem foi ainda? Felipe, você foi? Posso ir, posso ir. O burburinho mais recente causado na comunidade arqueológica de Serra Cerrada se deu pela descoberta de jarros de cerâmica intactos na área previamente coberta pela escola municipal. Ao que tudo indica, os objetos valiosos são datados do século III a.C., todos contendo um líquido transparente, inodor e de sabor misterioso. Os cientistas locais, após análises superficiais das moléculas de composição da bebida, relatam: é de fato um avanço importante para a nossa comunidade, se faz imprescindível o seu detalhamento mais aprofundado. Algumas horas mais tarde, depois de consumirem o líquido a fim de delimitar com precisão seu gosto e possíveis reações adversas, eles prosseguem. Olha o tamanho da luz, você já viu? Cabe na minha mão, ó. Foda. Eu preciso ir no banheiro. Esse casaco foi baratinho, comprei na Shopee, eu vou te passar o link, tá? Cadê o Roberto? Roberto! Eu preciso desse emprego, sabe, moça? Nessa loucura de dizer que não te quero, ligando as aparências, disfarçando as evidências. Todo mundo! Ah, o Roberto chegou. Vem cá, Roberto. Seu lindo. E essa barbinha, Roberto?
Cadê a barbinha linda? Cadê? Experimenta isso aqui, ó. Não, vem aqui, Roberto. Vira. Vira tudo num vale só. Duvido. Eu duvido. Eu fiz essa tatuagem aqui pra Marcele, mas ela não me valoriza, sabe? Ela não me valoriza. Segura meu copo, eu vou vomitar. O anúncio oficial sobre a identidade do achado arqueológico veio no dia seguinte, na manchete do jornal da cidade. Cachaça. R$ 2, inclusive. Não, e evidências aparecem, né? Só ter cachaça que tem evidência. Alguém mais? Bom, posso ir? Pode ir, Paulo. Bom, de tanto olhar para o chão em busca de alguma ossada desconhecida, mal notamos que em meio ao campo, olhando para o alto, há um brilho estranho, perfeitamente esférico, que se multiplica. Multiplica e some, fazendo plim, 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 ainda que não seja possível ouvir qualquer som. São esferas leves e frágeis, mas com um poder hipnótico que poucos elementos conseguem produzir. E são bolinhas grandes, pequenas, algumas minúsculas, mas estão ali, deixando o seu rastro por onde passam. É impossível passar imune a elas. Um rastro úmido, circular, não muito consistente, que nos atinge apesar da sua aparente lentidão. No olho podem causar danos, coceira, vermelhidão e ardência, mas sempre com um toque de poesia. Enquanto voam, não deixam sua sombra, e apesar de transparentes, são formadas por diversos matizes. Cor nenhuma, furta cor. Como um arco-íris que existe, mas não se toca. Nossas bolinhas se tocam, mas aí deixam de existir. São independentes, mas vivem em bandos. E em seu bando, algumas mais teimosas insistem em não se separar. Isso não as torna mais perigosas, é verdade, mas talvez aumente ainda mais o fascínio que causam. Encantador, fascinante. E aí são as bolinhas de sabão. Eliane tá aqui, ó. Tá sem áudio, Eliane. Não fiz, Marina. Não. Não fiz, mas eu estou ouvindo e adorando e eu vou fazer porque eu estou aprendendo a disciplina, eu vou fazer de para casa. Eu não tinha entendido muito bem se era para desenhar, se era para escrever. Falei, ai, eu não entendi nada. E aí não fiz. E aí teve gente que escreveu, tem gente que desenhou, tem gente que tirou foto. Tá tudo Pois certo. é. Mas eu vou trabalhar isso. Ai, faz Tem depois. coisas muito boas aí. Quem mais? Bom, acho que não tem mais. Ô, gente, a gente tem mais uns 20 minutinhos e aí eu acho que a gente podia era conversar mesmo. Sei lá, vocês me falarem impressões. É um tempo curto, né? E aí eu não sei, acho que às vezes as pessoas esperam de uma oficina de dramaturgia algo mais relacionado a diálogos e conflitos, e etc. E eu não caminho por esse lado. E aí, assim, eu sigo o lema: a poeta é a vedete, né, João? Então, e eu adorei, assim, escutar. Eu acho muito bom esse momento de escutar todos os textos, né? Como que cada um usou as estratégias, como que cada um subverteu as estratégias para a escrita e como que a gente conta, né? Como que a gente expõe esse texto também, que é interessante, como que às vezes isso ajuda a gente, né? Tipo, a compreender, tipo o texto do Felipe. Mas isso, queria escutar vocês também. O que vocês acharam das ações? Eu acho a ideia desse
plágio revisitado, a ideia de plágio revisitado é muito bem-vinda. Eu tô muito fã recentemente da ideia de sample nas músicas, sabe? Quando eles pegam um trechinho de uma outra música e revisitam aquele trecho num outro contexto, assim. E é bem o que você falou para Eliane sobre não ser Fernando Pessoa, ser Eliane agora. Isso é muito massa, isso é muito bonito. Poxa, eu sempre acho muito intrigante, assim, como que, sei lá, Shakespeare, né? Que é um puta dramaturgo, assim, e ele pegava histórias populares, assim, histórias que já eram conhecidas e revisitava Romeu e Julieta, que era uma história italiana, sei lá, de que época, e fazia a versão dele da história. Hamlet também é uma história antiga, sei lá de onde, mas ele pegou a história e refez Hamlet. E é o Hamlet que a gente conhece hoje, é o dele, né? Então, sei lá, eu acho muito massa isso, como que moralmente a gente sempre torce o nariz para a ideia de se apropriar das coisas do mundo, mas como pode ser muito útil. Um início muito maravilhoso para uma produção. Eu acho que é uma lógica, eu acho que é uma lógica que tem a ver com sala de ensaio, com improviso, com criação, sabe, de teatro mesmo, né? E aí essas tarefinhas que que eu vou proporcionando aqui para a escrita tá no mesmo lugar de jogar com um colega em cena, né, e lidar com isso num lugar lidar com as ideias num lugar diferente de a autoria, lidar com a autoria num lugar diferente de propriedade, né? Porque quando quando você captura ou quando você é atravessado por, né, sei lá, por 5 referências diferentes e constrói uma outra coisa, essa outra coisa tem você sendo atravessado por essas coisas todas, né? Então, é, é um pouco isso. Que mais? Eu gostei que esse método de escrita acaba fazendo a escrita ser bem livre e um pouco intuitiva, em vez de você ficar sentado numa cadeira durante horas pensando o que que eu escrevo, o que que eu escrevo, o que que eu escrevo, você vai visitando vários lugares e vai abrindo asas para sua imaginação e tem essa possibilidade também de ser uma escrita coletiva e não só individual. E aí é uma criação bem livre que você pode realmente sair dessa estagnação da escrita, que é bem interessante. E aqui, como a gente tá online e, né, a gente está vindo de um período, a gente está num período pós-pandêmico, né, várias dessas ações foram experimentadas no período da pandemia, né, tipo o Google Docs coletivo, e eu acho maravilhoso, porque tipo, a coisa, sabe, são vários, um visão anônimo com o hipopótamo, todo, sabe, movimento ali naquele documento que é maravilhoso. A coisa do autorretrato também, eu cheguei a fazer um cabaré no WhatsApp, então, tipo, então essa coisa de produzir imagens e a gente bombardeava o WhatsApp com esses autorretratos e tal. Foram experimentos de pandemia. Mas eu acho que sim, Win, eu acho que é também se permitir seguir ou subverter a tarefinha e deixar que, né, que a gente, cada um vai achar um caminho diferente, né, porque cada um também tem um processo, e aí, tipo, por isso que quando a gente escuta todo mundo, a gente vê que cada um, que, né, cada processo. Você, Marina, você falou do jogo, da improvisação, e eu gosto muito de jogar, do movimento cênico, da troca ali no jogo. E o exercício, os 3 exercícios que nós fizemos hoje, eu já pensei em levar isso, essa questão da plágio combinação
de músicas, de trechos, já levar isso para jogo, assim mesmo, para cena, para ensaio. E minha cabeça já fez pá! Muito legal, muito massa. E tudo é referência, acho que tudo vira repertório pra gente, né? Pra gente que tá indo para os artistas e para quem só escreve, ou para quem escreve e atua, para quem trabalha com improvisação, acho que tudo pra gente vira repertório, pra gente poder construir mais, né? Abrir nossa mente, exercícios diferentes, eu achei bem bacana. E você estava falando do Google, eu há pouco tempo aprendi estou navegando num aplicativo que eu não conhecia, que chama Notion, vocês conhecem? Que também é de troca de arquivo? Notion, Não. quer ver? Eita, saí aqui. Eu não conhecia também, e aí agora é tipo um Google também, assim, de troca, aí você coloca imagens, referências, e várias pessoas têm acesso. Eu achei o máximo também, coisas da pandemia, né? Eu estava tentando ver se eu conseguia enviar um arquivo aqui no chat, mas eu não consigo. Mas eu vou falar, tem um manifesto que se chama Manifesto da Literatura Sampler. Acho que o Felipe estava falando antes disso, né, da questão do samplemento na música. Isso já tem bons anos, já tem esse trabalho com a literatura. E momento chato, momento teórico, momento professoril, tem um livro que se chama Escrever Sem Escrever, que é de literatura, apropriação, são questões de apropriação da literatura no século XXI. O autor é Leonardo Villaforte. E eu falo isso porque eu faço parte do corpo docente do curso de escrita criativa da PUC, da pós-graduação da PUC Minas. E aí, uma das disciplinas que eu costumo ministrar é essa de relações de autoria. E nesse livro que eu indiquei aqui, o Leonardo Villaforte trabalha com o conceito de autor-curador, que é esse autor que vai buscar nos arquivos já existentes a sua matéria-prima para trabalhar com deslocamentos, com colagens, com sampleamentos, e aí criar os seus textos, que ao mesmo tempo que criam novos sentidos, se relacionam com os sentidos dos textos de onde eles foram retirados. Então, que é um pouco do que a gente estava brincando aqui com as músicas, né? Foi muito divertido fazer. Escreve pra gente no... Eu vou escrever aqui no chat, Eu tentei mandar o arquivo e não Eu tô consegui, de olho mas nessa os pós. livros eu vou... De olho no quê? Nessa pós. Ah, na pós. Aí se você fizer, você vai ser minha aluna. Eu tô fazendo um curso agora na PUC, vamos ver, tá na linha ainda. Tá no Tomara que você raciocínio. possa. Peraí, já vou colocar o link Escreve aqui. lá pra gente, tá? Tá. Ô, Diogo, eu adorei te encontrar aqui. Eu lembro que eu fui colega do Diogo na disciplina da Sara, semestre passado, Marina. E eu lembro que quando ele apresentou o seminário dele, ele falou um pouco sobre essas questões. Eu falei, você tem que conhecer a Marina Viana, que ela estuda isso tudo também. Aí eu vi quinta, eu acho que eu vi a oficina. Eu falei, gente, sábado, vamos lá. Não, e maravilhoso, assim, gente, à disposição de todo mundo no sábado. E eu acho que é até por isso, assim, que uma turma tão disposta, e foi tão divertido, e foi tão gostoso ouvir o que os colegas escreveram. Mas agradecer a Marina também. Eu sabia que ia ser uma grande diversão, mas eu acho que ela fez uma coisa que tem um diálogo com Porque essa oficina é parte de um projeto de circulação da peça que a gente fez juntos, que é a luta. E ela fez uma oficina com essa coisa de luta, com essa coisa de empunhar uma arma, que tem todo um diálogo também com a nossa peça. Eu achei muito, muito lindo fazer isso, assim, essa oficina, com Eu digo algumas. que é uma pau, né, João? Ela tem ali uma. A arma da Teuda é uma perna de pau. Foi bom pensar nas nossas. Obrigado. Você arrasa. Eu que agradeço, gente. Foi ótimo. Fiquei com vontade também de fazer, de ter aula com o Diogo. Mas
É isso, então, gente. Eu vou encerrar. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Tem algum um e-mail, João? Você tem e-mail de todo mundo, a Bia? Porque aí a gente pode também trocar uma figurinha, trocar esses arquivos, essas referências. Posso mandar coisas também, Diogo manda. O que Temos, você acha? temos o e-mail, sim. A gente pode fazer uma lista. Que aí a gente faz um drivezinho, alguma coisa desse sentido. Tá bom? Então tá, gente. Muito obrigada por essa Valeu demais. do A Bolacha também querendo decidir, ó. Obrigado. Tchau, A bolacha aí. bolacha linda. A bolacha aí, a vencedora. Falou, gente. Um abraço. Ô, Beijo, Tchau, gente, muito gente. obrigado. Tchau, Bom gente. gente. demais. Tchau, obrigado. Obrigada, Obrigada. Marina. Um abraço. Tchau, Marina. Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Prazer.